vida. Há irmãos sem abrigo, sem chão, na calçada, no bairro da espera, brota o grito, o clamor do irmão. Mas o verbo se fez moradia, no presépio da simplicidade, tem morar como um pobre sofrido, transformando a dor em bondade. Ele veio morar entre nós, Deus conosco em cada irmão. Por um lar de amor e justiça, nosso canto as nações ouvirão. Uma boa noite a todos, paz e bem. É uma alegria muito grande estarmos de volta com esses nossos encontros de formação franciscana. Nós somos franciscanos de Santa Maria dos Anjos, temos a alegria de acolher a todos vocês. Hoje o nosso grupo está ampliado para conversarmos sobre a campanha da fraternidade. Então, é com alegria que nós acolhemos todos, todas, de um modo especial acolher a Eliane. Ela vai se apresentar daqui a pouquinho, falar quem ela é, para a gente poder bater um bom papo com ela. E também o Padre Luiz, que está conosco também, para ajudar nessa reflexão. Então, é um espaço que nós temos semanalmente de formação e queremos, de fato, fazer deste momento agora, serão 1h30, 2 horas de conversa, né? Que a gente possa aprofundar esse tema tão importante, tão urgente, que a campanha da fraternidade desse ano nos propõe, que é a moradia, na questão da moradia. Então, seja muito bem-vinda, Eliane, passo para você a palavra. Boa noite a todos e todas. Agradeço muito pelo convite, Frei Gilberto, por estar aqui nesse momento, né, para falar um pouquinho para vocês sobre a campanha da fraternidade. Eu sou Eliane Oliveira, eu sou advogada da Pastoral de Favelas da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Esse ano a gente completa 49 anos de existência na luta por moradia aqui no Rio de Janeiro, fazendo um trabalho nas comunidades do Rio, legalizando a posse, orientando em despejos, né? E a gente lutou muito por esse tema, para que esse ano fosse moradia, né? Nós tivemos esse tema há muitos anos atrás, mas ele deve ser sempre presente, né? Porque moradia é um direito e não é respeitado. Então, a gente vai começar agora com o Monsenhor Luiz Antônio, ele vai se apresentar e vai fazer a oração inicial. Está fechado o seu microfone, Padre Luiz. Boa noite a todos e todas, uma alegria nós estarmos juntos, né, tratando desse tema. Moradia é um dom de Deus, então a gente já está envolvido com essa história há mais de 47 anos, embora eu só tenho 43 anos de padre. Então, a minha vida sempre foi, mesmo antes de ser ordenado padre, eu cheguei na Pastoral de Favelas, e a Pastoral de Favelas tinha apenas 2 anos, quando eu cheguei como estagiário. E logo em seguida, né, a gente está lembrando que construímos não só a Pastoral de Favelas a nível de Rio de Janeiro, hoje nacionalmente, e nós adotamos agora o nome que é a CNBB, ou que nós mesmos decidimos, para unificar todo o movimento de moradia no Brasil, aquilo que diz respeito à pastoral. Então, é pastoral de moradia e favela. E como a Eliana disse, esse tema foi muito sofrido para sair, muito custoso, mas nós estamos felizes porque nós queremos, através, um dos objetivos para quem está nessa pastoral é criar esse núcleo da pastoral de moradia e favela em todo o Brasil. Por enquanto, nós estamos aí em 26 dioceses, e são muito mais, e a gente precisa ter esse núcleo.
E eu queria começar com a bela oração da campanha da fraternidade, que vocês vão ter no PowerPoint. Então, Já aí pode, já já pode pode colocar, colocar Frei. o PowerPoint, e apenas para não dar o delay, eu sozinho rezo pausadamente e todos vão acompanhando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus, nosso Pai, em Jesus, vosso Filho, viestes morar entre nós e nos ensinastes a valorizar o valor da dignidade humana. Nós vos agradecemos por todas as pessoas e grupos que, sob o impulso do Espírito Santo, se empenham em prol da moradia digna para todos. Nós vos suplicamos, dai-nos a graça da conversão para ajudarmos a construir uma sociedade mais justa e fraterna, com terra, teto e trabalho para todas as pessoas, a fim de que um dia habitemos convosco a casa do céu. Amém. Que sejamos abençoados neste encontro. Nós temos o hábito, ou estamos adquirindo esse hábito, de começar uma palestra sobre a campanha da fraternidade, não sobre o ver, mas sobre o iluminar. Porque todos nós sabemos que há uma corrente muito grande no Brasil para rejeitar os temas da campanha da fraternidade. Então, a gente quer dar aquilo que consideramos de mais valioso, que seria iluminar, que é o objetivo de toda a campanha da fraternidade, é iluminar a nossa vida à luz da palavra de Deus e dos ensinamentos evangélicos e da doutrina social da Igreja, para ver a realidade deste mundo e cuidar e agir com sabedoria. Ver a realidade com os olhos da fé, era isso que o povo de Deus sempre fez lá, desde o Antigo Testamento. O que Deus quer nos dizer através dessa situação que nós estamos vivendo. E iluminar à luz da palavra de Deus e dos ensinamentos da Igreja e agir com compromisso, solidariedade e esperança e construir juntos uma igreja samaritana e encarnada. Podemos dizer que as campanhas da fraternidade de todos os anos têm, de uma maneira assim, bem geral, este objetivo. E queremos, começar, como falamos, do iluminar. Pode passar para o outro slide. Padre Luiz, só um minutinho, porque está com um problema aqui, eu estou sem permissão para compartilhar, estou até mandando para o Frei Clécio, ver se ele consegue fazer de lá. Entendi. São as tecnologias. Frei Gilberto, de olhar com o Frei Clécio, ele consegue compartilhar. Ixi, o pessoal tá metendo pau.
Que bom, um número grande, 57 pessoas, 56. 64. Que alegria. Não consegue? Eu também estou sem permissão para compartilhar. Se não der, vamos... É uma pena. Depois passamos, né? Frei, não consegue compartilhar? Agora eu estou sem áudio aqui, vê se você enxerga aqui para achar meu áudio. Eu não quero ser visualizada, não. Eu quero só o áudio. Não achei, não. Estão te vendo lá. Eu acho, Clécio, que agora liberou. Vê se você não está liberado. Estou tentando aqui. Foi. Pronto. Pode Foi. passar isso. É só passar agora. Ver se vai dar certo aqui agora. Aí. Tá vendo? Aí. Pastor. Pronto. Agora podemos. Então, nós, como falamos, né, queremos começar com o iluminar, e aí é sempre bom a gente lembrar que os desenhos, os slides, significam muito para a gente, né? Eu tenho dito muito para as pessoas que Deus cria tantas coisas, né? Tantos seres viventes, e por que nós nascemos homens e mulheres, né? Porque Deus nos escolheu, nos ungiu, nos abençoou, e Ele quer que a gente leve à frente esse projeto dele de um mundo melhor. Iluminar a luz da palavra de Deus é concretizar os ensinamentos que Deus deu para todos nós. Então, por isso, né, Deus vem e quer habitar no meio de nós. O tema da campanha da fraternidade é Fraternidade e Moradia, e o lema é Ele veio morar entre nós. Nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Pai, faz com que Cristo assuma toda a condição humana. Não é à toa, é para abençoar, santificar, para conduzir a todos nós. Então, por isso, nós somos irmãos em Cristo Jesus. Passemos para o outro. E no outro slide, nós vamos perceber, né, essa palavra de Deus ilumina a vida e a nossa cidade. Olha as mãos, a Bíblia e a casa. Iluminar a realidade com a palavra de Deus, escutar a Bíblia e a tradição da igreja e discernir o projeto de Deus para a vida. Vou levantar a mão. Eu não quero levantar a mão aí, tá vendo? Podemos passar. E aqui começa propriamente o conteúdo do nosso iluminar. A casa na Bíblia, é lugar de encontro, cuidado, comunhão e partilha. A moradia digna é um sinal do reino. Hoje a salvação entrou nesta casa. O lar é espaço de vida e bênção. É interessante se nós olharmos lá
no Novo Testamento, Jesus Cristo faz o primeiro milagre numa casa, nas bodas de Canaã. Ele visita a sogra de Pedro para curar e cura também aquelas pessoas que chegaram na porta da casa, muitas e muitas pessoas. E nós temos até, é interessante nós percebermos que nós temos 3 casas. A primeira casa da gente é o corpo. O corpo da gente é uma casa, dom de Deus e templo do Espírito Santo. Respeito à vida em todas as fases. O cuidado com a saúde, com a dignidade e a integridade da pessoa. A segunda casa que nós recebemos é a morada, a casa que nós escolhemos ou a casa que nós conseguimos comprar, porque é cara. E é cara também manter a casa. Mas esse corpo, que na tradição cristã nós somos matéria e espírito, precisa de um abrigo, como Jesus precisou de um abrigo e veio morar no meio de nós, e não havia lugar para ele. Ele veio morar no meio de nós. E a terceira casa é esta casa comum, que é a casa das relações, que nós podemos colocar em primeiro lugar a ecologia integral, ligando ao tema do ano passado, que está interligado ao tema de hoje, né? Então, o tema do ano passado, que foi a ecologia integral. Nós precisamos do meio ambiente sadio para poder morar, para ter uma dignidade. Então, isso deve se fazer presente na nossa vida. Pode passar? Já no Antigo Testamento, os profetas denunciam, a Bíblia denuncia a concentração de bens. Falta de moradia é injustiça social. Deus toma partido dos pobres. Nós estamos vendo aí uma foto muito significativa do lado direito, do nosso lado direito, é aquele bairro famoso de São Paulo, Alphaville. E do lado esquerdo tem até uma matazinha e um muro. Nós temos aí aquela favela de São Paulo, Paraisópolis. E aí, ai dos que juntam, está lá no profeta Isaías, ai dos que juntam casa a casa. Isaías 5:8. Esmagam os pobres e exploram os necessitados. Amós 5:11. Isto é palavra de Deus, não estamos inventando nada. A injustiça fere o projeto de Deus. Nosso corpo, nossa vida, temos que viver a vida com dignidade. Passemos. A igreja como casa. Eu gosto muito de dizer isso para os meus paroquianos, né? Os nossos paroquianos. Vocês não gostam de se sentir bem na casa de Deus?
todos nós gostamos, né? E a recíproca é verdadeira. Deus também gosta de se sentir bem na nossa casa. Por isso nós podemos dar catequese também nas nossas casas, fazer círculos bíblicos nas nossas casas, Legião de Maria, terço, tantas coisas podemos fazer. E aqui nós vamos perceber que a igreja, como casa de irmãos, é uma comunidade de irmãos, um lugar de acolhida e pertença. Ninguém deve se sentir estrangeiro. Jesus anuncia o reino aos excluídos, identifica-se com os pequenos, acolhe quem não tem lugar. Vós sois a família de Deus, está ali em Efésios. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Todos nós, né, nossos paroquianos, eles pensam muito e têm um coração muito generoso e acham que a igreja já é um céu, como eu também gostaria que fosse um céu, mas a igreja é um caminho para o céu. Quando nós vivemos esses valores aí dentro da igreja e fora da igreja também, mas é importante, né, que a gente tenha esse ideal aí de uma comunidade irmã, um lugar de acolhida, que ninguém se sinta estrangeiro, que ninguém seja excluído. Isso é bom começar dentro das nossas paróquias, né? Eu sou pároco há muitos anos, eu sei que nas igrejas também nós temos as panelinhas, os grupinhos, isso e aquilo, mas a gente tem que romper com isso, porque o egoísmo está tomando conta da nossa vida. E a gente acredita no amor a Deus e ao próximo. Passemos. Esse outro slide nos chama a atenção desta dimensão social da fé e da evangelização. Tem aí umas portas abertas, né? O desenho, a foto, é uma igreja. Nossa igreja tem que ser uma igreja petrina e paulina. Pedro é aquele que dentro da igreja cuida daqueles judeus recém-convertidos. E Paulo é apóstolo dos gentios. Ele sai em missão para trazer a todos para junto de Deus. E aqui, quando se fala de moradia, é falar do direito de toda pessoa humana. Família, função social da propriedade e problema político que atinge respostas proféticas, que exige de nós respostas concretas. Por isso, além da palavra de Deus, além dos ensinamentos da igreja, dentro dos ensinamentos da igreja, nós temos a chamada doutrina social da igreja. A doutrina social da igreja orienta a ação do cristão na sociedade. Como é que nós vamos nos comportar na sociedade? É um desafio. Como ser cristão no ambiente de trabalho, junto aos nossos vizinhos, na hora das eleições, num encontro de uma associação de moradores, num grupo de bairro. E como ser esse cristão? É o evangelho de domingo passado, ser sal da terra e luz do mundo. Então, o princípio da doutrina social da igreja
o princípio de reflexão, critérios de discernimento e diretrizes de ações para a construção de uma sociedade mais justa. O primeiro princípio da doutrina social é a dignidade da pessoa humana. O que significa isso? Vou dar um exemplo de um caso bem concreto. Eu moro num bairro chamado Jardim América, e o Jardim América é banhado pela Bacia de Acari. Nas últimas enchentes, tivemos no bairro com água, no lugar onde encheu mais, tinha 1,70 m de altura a água. E no lugar onde encheu menos, onde fica a igreja, 30 centímetros de água. Ora, a Prefeitura do Rio de Janeiro quer fazer uma obra de alargamento do rio. E é claro que os rios também, à margem dos rios, tem aquelas favelas, as favelas que não estão nos morros, mas estão em áreas planas. E ali as pessoas moram, aqui as pessoas na beira do rio, moram há 50 anos. E eles querem já fazer a obra, mas não tem lugar para colocar essas famílias. São pessoas que eu batizei, são pessoas que eu casei, são pessoas que... Então, o princípio fundamental é a dignidade da pessoa humana. Depois, o bem comum. Existem casas sem pessoas e pessoas sem casa. Existe moradia sem pessoas e pessoas sem moradia. O outro princípio é destinação universal dos bens. Essa terra foi feita para todos. Deus deu para toda a humanidade, não para um grupo privilegiado que tem recursos e os mais pobres. É princípio também fundamental da doutrina social da Igreja, essa ecologia integral que o Papa Francisco coloca aí na sua Laudato Si. Depois, a opção preferencial pelos pobres. A moradia não é apenas uma questão social ou política, mas, de forma mais profunda, uma questão de fé. Eu não sei se eu estou falando com respeito. O que eu vou dizer aqui é, assim como para o mineiro o pão de queijo e o torresminho não pode faltar, e para os cariocas, porque eu sou carioca, o arroz e o feijãozinho preto não pode faltar, a moradia é o pão nosso de cada dia. Quem tem moradia digna, temos que agradecer. Mas nós, como cristãos que somos solidários, devemos abraçar essa causa, porque muitos não têm aonde morar. Eliane vai apresentar essa quantidade de pessoas. É dolorosa a realidade. E por isso a Igreja quer sacudir o coração de todo mundo neste tema tão sofrido para todos nós e que atinge todas as famílias. Se hoje nós temos, nossos filhos, não sei se têm, e se nossos netos terão. Então, vamos pensar um pouco, com muito carinho. Podemos passar. O outro slide é o Papa Francisco e o Papa Leão também contribuem para essa doutrina, eles contribuem para essa doutrina social da Igreja. Um forte compromisso da Igreja com o bem comum, a justiça social, o cuidado com a casa comum e os pobres e marginalizados. É o Evangelho de domingo, há 2 domingos atrás. Bem-aventurados os pobres em espírito,
Espírito, ao Sermão da Montanha. Não esqueçam que o Sermão da Montanha é o início da vida pública de Jesus, que começa com o batismo. Ele chama os discípulos e põe os discípulos ali e o povo, uma multidão, dizendo o que ele quer de todos nós. Então, Papa Francisco apresenta, depois, nesse alegria do Evangelho, Evangelii Gaudium, a dimensão social é parte essencial da missão evangelizadora. A Laudato Si nos fala do cuidado da casa comum, a Fratelli Tutti, fraternidade e amizade social. Papa Francisco falava, insistia, meus queridos freis que estão participando, eu, embora não seja um padre franciscano, agora dá para vocês verem, a minha casa é franciscana, e quem sabe daqui a 5 anos eu serei um padre emérito. Quem sabe neste jubileu de Francisco de Assis eu vá discernir a minha vocação como padre emérito na ordem franciscana, tá? Eu estou pedindo ao Frei Marcelo, que é o coordenador para me acolher, quem sabe se eu decidir mesmo, né? Então eu queria apresentar isso com muita alegria deste ano jubilar franciscano. Que bom que Papa Leão decretou. Então, mais uma vez, né, o Papa Francisco alerta sobre a mudança climática, depois, tanto o Papa Francisco como o Papa Leão, ele fala de nós nos amarmos e amar-te, como é importante nós vivermos esta dimensão. Amar a Deus e amar ao próximo. E Papa Francisco lança o movimento dos 3 T's, que significa um movimento à igreja e os movimentos populares. Ele faz um belo encontro quando assumiu a sua missão. A igreja é um apelo para que a gente compreenda que fora da igreja tem muitos trabalhos sociais em prol da terra, em prol da moradia, em prol do trabalho. Então, a igreja, no magistério social, valoriza a relação com os movimentos populares. O Papa Francisco participou do encontro internacional para refletir sobre os problemas sociais e buscar alternativas de transformação. Nesses encontros, destacou os movimentos populares como protagonistas sociais e uma bênção para a humanidade. Reafirmou que terra, teto e trabalho são direitos sagrados. E, por fim, a minha parte, queria dizer, olha que imagem bonita, olha lá, Jesus solidário com os sem moradia. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus conhece a insegurança, aproxima-se dos sem-tetos, revela um Deus solidário, Deus que se faz próximo dos que não têm casa. E eu termino com um belo texto que todos nós conhecemos e temos na ponta da língua.
que ilumina essa parte do iluminar, mas também deve iluminar toda a nossa vida. Vinde benditos de meu Pai, porque eu estava com fome e me destes de comer, estava com sede e me destes de beber. E os discípulos perguntaram, mas quando foi que aconteceu isto, Senhor? E ele respondeu, quando fizestes a um desses pequeninos. E depois nós contamos no final a história desse Cristo aí, que está marcando a nossa vida. Eu posso dizer para vocês que, brevemente, não só o Rio de Janeiro vai ter uma imagem, mas São Paulo também vai ter outra imagem como essa. E vocês saberão quando vai acontecer. Amém? Amém. Amém. Então, passando para mim, eu só queria que você dasse só um slide do Cristo no banco. Pode voltar um? Aí. Né? Então, é assim, é só chamar um pouquinho a atenção, né, para vocês, porque essa imagem, muitas pessoas confundem achando que é um morador em situação de rua, mas não é. Esse é o Cristo, né? Deitado, que sinaliza, né, a pessoa sem moradia. Você vê que ele está totalmente tampado, mas os pés estão de fora com 2 furos, né? São as pessoas que caminham na rua sem moradia. É o sem teto, né? Como o Papa Francisco falou, né? Ninguém pode viver sem teto, sem terra e sem trabalho. Podemos seguir. Pode seguir? Mais um? Então, eu queria chamar a atenção para vocês que a gente está falando aqui em 3 eixos, né? O Padre Luiz falou do primeiro eixo, que é o iluminar, e agora a gente vai falar do eixo do ver. O que é o eixo do ver hoje para a gente? O iluminar é a parte espiritual, é a parte da nossa fé, a parte de evangelização. E agora a gente passa para o ver. O ver é olhar a realidade com os olhos da fé. Ver a moradia à luz da dignidade humana. Contemplar a realidade a partir da encarnação. Deus armou sua tenda entre nós. Então, é o que a gente fala, né? A gente vê as pessoas na rua sem moradia, vê as pessoas morando em morros, em áreas de risco, e simplesmente a gente vê e passa, né? A gente não vê essas pessoas com olhos da fé, que vai nos dar a opção de fazer a diferença, de fazê-los com que eles reconheçam os seus direitos. Então, a gente tem que estar sempre iluminando nossa fé e não tapando nossos olhos para a nossa realidade hoje, não só no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, mas no Brasil todo, pela falta de moradia. Pode passar. Moradia é um direito humano e dom de Deus. Olhar a realidade com os olhos da fé. Então, a moradia é um espaço de convivência, de segurança, de identidade, de pertencimento. Negar moradia é ferir a dignidade humana. Então, é o que a gente fala, né? A nossa casa é onde a gente se recolhe, a gente dorme, a gente come, a gente se une à nossa família, né? Vocês imaginem a pessoa que não tem um lugar para morar, ela não tem segurança nenhuma de vida, ela não tem direitos. Quem não tem um endereço, não é possível ter direitos. Por quê? Para você ter direitos,
aos programas sociais do governo. Se você não tiver o endereço, você não consegue, né? Então, é muito importante a gente saber, ter consciência que a gente nunca olha para o outro que está morando numa favela, que está em área de risco, né? A gente só olha para a gente, que nós temos a sair e para onde voltar. Pode passar. Hoje, a nossa realidade no Brasil, ela é muito cruel, né? Há um grave déficit habitacional no Brasil. A gente já tem vários censos, né, que é feito. Milhões de pessoas vivem em favelas, em ocupações precárias, em áreas de risco, em situação de rua. A desigualdade no acesso à terra urbana é visível em todo o país, né? Eu digo, aqui a gente tem uma realidade muito grande, que é as pessoas morando em morros, né? Lugares muito altos. E é o que eu falo para todo mundo. Será que isso é uma escolha? Você subir um morro com tijolos nas costas para construir a sua casa lá no final, lá no alto? Não é escolha, é necessidade. Ninguém quer isso para a sua vida, para a sua nova geração, para seus filhos, para os seus netos. Mas eles não têm opção de moradia. Muitos falam, porque não paga a luz, não paga a água. Não é bem assim, gente. Tem um problema social, tem um problema do poder paralelo, que envolve muitas nossas comunidades, fazendo com que as pessoas não possam agir corretamente, pagando uma luz, pagando uma água. Então, não é escolha, é necessidade. Pode passar. A falta de moradia, né? Hoje a gente tem 26 milhões em situação inadequada, 6 milhões sem moradia adequada, famílias em coabitação, aluguel excessivo ou habitação precária. Olha, gente, isso é alarmante. 330 mil em situação de rua. Isso significa pessoas sem moradia, com alta vulnerabilidade e risco de doenças de tuberculose. 8,9 milhões de pessoas vivendo em área de risco. O que isso tudo mostra para a gente? Né? Falta de políticas públicas de habitação. É o nosso governo não atuando da forma correta, né? Deixando... Olha, é muito difícil hoje uma pessoa que trabalha a vida inteira adquirir um imóvel, mesmo trabalhando a sua vida inteira. Normalmente, aqui no Rio de Janeiro, quem tem um imóvel, normalmente é porque recebeu de herança dos pais. Então, os programas de habitação, né, Minha Casa Minha Vida, é muito precário, infelizmente. Não consegue atingir todas as necessidades da população. Pode passar. Esse é um grave problema que aumentou muito depois da pandemia. A gente sabe que a população em situação de rua tem vários fatores que levam as pessoas a ir para a rua, né? As causas estruturais, o desemprego, a renda insuficiente, a crise econômica da pobreza, conflitos entre famílias, dependentes químicos, problemas de saúde, falta de acesso a políticas públicas de habitação e assistência social. Então, a gente ouve falar, né? E a gente, como cristãos, não podemos dizer isso. Ele está na rua porque ele quer. Não é, gente. Senta uma vez, um dia, e senta e conversa com essas pessoas. Conheça as histórias deles. A gente tem que ser sensível a essa população, que, infelizmente, é uma realidade no nosso país. E a campanha da fraternidade, ela está envolvendo também a população em situação de rua, que a gente precisa resolver o problema deles.
Claro que a gente sabe que muitos são dependentes químicos e a saúde mental é muito grande. Mas quem pode resolver, pode se quiser, né? Basta querer atuar, né, com políticas públicas. Agora, uma coisa que a gente percebe muito, qual é o perfil dessa população? 82% são homens, 69% trabalham. Vocês sabiam disso? Muita gente não sabe que tem população em situação de rua que tem seu trabalho, que tem seu emprego, que fazem parte da economia do país, mas são marginalizados, porque ele não tem um teto, porque com o trabalho dele, ele não consegue sequer pagar um aluguel. Ou também pessoas que moram muito longe do seu trabalho, do centro das cidades, e acabam trabalhando e ficando lá na rua. Porque o tempo que ele vai levar para voltar para casa é muito grande. Não compensa ele voltar para casa. Então, essa é uma realidade que hoje, graças a Deus, eu não sei aí em Minas, mas aqui no Rio de Janeiro, já tem várias leis, né, que estão garantindo os direitos da população em situação de rua. Inclusive, já chegou também lá no Congresso, tá, para poder tentar resolver a questão da população em situação de rua. Pode passar. A moradia é o local onde as famílias repõem as energias, cultivam as relações, celebram a vida e se integram à sociedade. Assim, a moradia é a porta de entrada de todos os direitos. A partir da moradia digna, se garante o acesso ao emprego, à justiça, à educação e à saúde, bem como a qualidade de vida das relações. É o que eu falei anteriormente. Se você não tiver um endereço, se você não tiver uma identidade, um CPF, você não tem direito nesse país. Pode passar. O déficit habitacional são mais do que números, né? A gente vê essa realidade. Aqui no Rio, a gente tem muito nessa foto, gente. Se vocês vierem ao Rio e quiserem conhecer as comunidades, essa é a nossa realidade. E se você vê nessa foto atrás, os grandes condomínios, né, da Zona Sul, olha a realidade da pobreza junto com a classe rica, né, do Estado. Né? Então, não é apenas quantitativo o déficit, né? Ele é estrutural, ele é injusto, fruto da concentração de renda, falta de políticas públicas contínuas, ferida social que clama por conversão e justiça. E é isso que a gente quer nessa campanha, fazer justiça, fazer com que os nossos governantes e nós fazermos a nossa parte. Divulgar essa campanha vai ser ajudar os mais necessitados, é estar perto dos pobres. Pode passar. A desigualdade urbana, cidade tratada como mercadoria, lógica do lucro acima da vida, pobres empurrados para periferias distantes, áreas sem infraestruturas, contrário à função social da terra e da cidade. A gente vê muito isso aqui no Rio, eu falo por causa da nossa experiência, né? Por que como mercadoria? A gente tem grandes locais aqui que a especulação imobiliária é muito grande e estão afastando os pobres para as periferias, onde não tem saúde, não tem educação, não tem transporte. Eu tenho um exemplo muito grande de uma remoção aqui no Rio de Janeiro, no Morro São José Operário, que era uma área de risco. Nós estávamos com eles e negociamos a saída deles do morro. Eles foram para Cosmos, para condomínios feitos pela prefeitura de apartamentos. Quem fica no primeiro andar? Idosos e deficientes. O que aconteceu com essas pessoas? Na primeira chuva, todo o primeiro andar alagou, onde tinha idosos e deficientes.
Isso é política pública de habitação? Eles falaram, doutor, eu saí do morro porque eu podia morrer, mas aqui está igual. Então, essa é a nossa realidade com a moradia, né? A falta de sensibilidade do nosso governo. Pode passar. A especulação imobiliária, então, aqui é muito grande, né? O aumento de preço da terra expulsa os mais pobres, fragmenta a cidade, né? A gente tem aqui uma realidade muito grande, que foi a comunidade Vila Autódromo, que tinha mais de 450 famílias, e o nosso prefeito quis removê-los. Foi feita uma negociação, foram muito bem indenizados, mas 23 moradores não se venderam. Falaram, aqui é minha terra, eu nasci aqui, eu vou ficar. Dentro da Barra Olímpica, né? Um bairro muito chique aqui no Rio de Janeiro. E com a luta dos moradores, com toda a parceria, Defensoria Pública, Pastoral de Favelas, né? Ministério Público, essas 23 famílias estão lá até hoje, e a prefeitura fez casas ótimas para eles. Eles estão dentro de um condomínio, numa área muito boa. Infelizmente, na Barra, a gente já não teve tanta sorte, porque era uma ilha de pescadores, e eles foram expulsos para os grandes condomínios. Então, essa é a nossa realidade hoje, né? Se você tem a moradia, por que tirar? Para aumentar o déficit habitacional? Então, isso não é política pública. Remoção não é política pública. E eu falo para os meus assistidos, vocês não são invasores, vocês são ocupantes. A terra é um direito, a moradia é um direito constitucional e também sagrado. Pode passar. Esse é um orçamento federal, né, executado, pago em 2024. É para a gente saber, né, como é feito o orçamento a nível federal. Vocês podem ver que falta dinheiro para as políticas públicas, porque a divisão é muito cruel. 42,96% do orçamento federal é usado para pagar juros e amortização de dívida. Isso é uma loucura, gente. Isso é falta de administração. Olha aqui, educação. Qual o orçamento que a gente tem para educação? 2,95%. Trabalho, 2,54%. Né? Então, assim, a saúde, 4,16%. Isso é orçamento? Ninguém consegue fazer nada com isso aqui. Cadê a nossa administração? Pode passar. Aqui, nós temos a exclusão social, né? O que causa essa exclusão social? É a pobreza, é a violência, a desvalorização, o desemprego, a insegurança, desigualdade educacional, falta de acesso aos serviços. Então, a gente tem uma realidade de exclusão social muito grande ainda em nosso país. Pode passar. O clamor que sobe da terra. Falta ou fragilidade das políticas habitacionais. Desconstituída dos programas públicos. A moradia é dever do Estado e compromisso da sociedade. Então, essa frase, gente, é muito importante para nós que somos cristãos. Moradia é dever do Estado? Com certeza. Mas também é compromisso da sociedade. É compromisso de todos nós. Se a gente não divulgar essa campanha, a realidade dos que não têm teto não muda. A gente tem que ajudar a reivindicar o direito à moradia. Pode passar. Chamado às comunidades cristãs. O que a gente pede para vocês hoje, né?
Organize-se e participação de vocês. Atuar nos espaços do controle social, ser voz profética, denunciar as injustiças, defender o direito à moradia digna, fé que se traduz em compromisso. Esse é o dever do cristão. Pode passar. Onde Cristo hoje não tem onde morar em nossa cidade, que nossa comunidade vê, o que ainda precisa enxergar. Então, eu espero que vocês guardem muito essa imagem do Cristo deitado, né, que simboliza sem moradia, sem teto, sem trabalho. Pode passar. E chegamos ao terceiro eixo. A gente falou no iluminar, que é a nossa fé profética de evangelizadora, do nosso ver, ou seja, não tapar os nossos olhos para a nossa realidade, para a pobreza que a gente tem no nosso país, pela falta de moradia. E o que a gente tem que fazer agora? Agir. É o terceiro eixo, né? Responder à realidade vista, iluminada na fé. Transformar indignação em compromisso. Fazer da quaresma também um tempo de conversão social. A gente fala, né? Não adianta estar dentro da igreja só orando. A fé sem obras é morta. Pode passar. Agir significa transformar a realidade com um compromisso e esperança. Pode passar. Mobilização comunitária e eclesial, né? As paróquias e comunidades organizadas, conhecer a realidade local da moradia, atuar de forma solidária e transformadora. Nós temos exemplos: levantamento das famílias sem moradia digna, comissão paroquial da campanha da fraternidade, roda de conversa com os moradores, comunidade que escuta, caminha e age. Pode passar. É muito importante, gente, essa é uma realidade que eu não sei se vocês têm aí, mas a gente tem muito aqui, né, no Rio de Janeiro. Nos períodos de que as pessoas eram removidas e que seus pertences eram colocados em caminhão de lixo para levar eles a mais de 40 quilômetros da sua residência atual. Então, a gente precisa estar perto das pessoas que sofrem. Ser sensível à não remoção. Dizer, não tem que ter remoção. Tem que ter alternativas de moradia. A gente tem muitas famílias ainda aqui no Rio de Janeiro que estão ameaçadas de despejo. São pessoas sem voz nos espaços públicos. Uma coisa que é muito importante a gente falar, né? Nada sobre os pobres sem os pobres. Isso aqui é um exemplo muito grande do que a gente falou quando teve a remoção daquele morro de São José Operário, né? Simplesmente chegam lá, vocês têm que sair, mas não ouvem as pessoas, as necessidades deles. O que eles precisam para sair daquele local. Não é só botar os pertences deles num caminhão de lixo, que é feito aqui, como é feito aqui no Rio de Janeiro, sem perguntar das necessidades deles. Então, a gente precisa estar perto deles e ouvir as necessidades de cada morador antes das remoções. Pode passar. Isso, eu não sei se vocês aí, né, a gente fala muito da nossa realidade, né? A gente não consegue direitos sem participação. É muito importante. É que, assim, na live, né, não é muito bom. Eu gostaria de estar presentes com vocês, para a gente fazer troca e eu não falar sozinha. Mas em live fica mais difícil, né?
Então, eu perguntaria para vocês, quem já foi numa audiência pública numa Câmara dos Vereadores? É importantíssimo, gente, a gente conhecer as nossas casas legislativas que discutem as nossas vidas. Eles decidem tudo sem nós. E a gente precisa estar perto, né? A gente tem que fazer pressão por políticas públicas. Moradia é direito e não favor. Participação nos espaços democráticos, controle social das políticas públicas. Vocês sabiam que existem conselhos municipais de moradia, de saúde, de educação, e que nós podemos ser conselheiros e participar desse conselho e opinar sobre essas situações? Muita gente não conhece. Mas precisamos conhecer, gente. A gente precisa participar de audiências públicas. A gente precisa fazer abaixo-assinado. A gente tem que estar sempre junto com os mais pobres, com os mais necessitados. Pode passar. Aqui é a vez da igreja, né? O que a igreja tem que ser? Ela tem que ter uma voz profética. Então, é com isso que a gente conseguiu, nessa campanha da fraternidade, trazer a igreja, ser sensível ao direito à moradia. A gente precisa denunciar as injustiças, anunciar o reino de Deus, defender os mais vulneráveis. Porque Deus colocou a tenda e ficou entre nós. Jesus, o que Jesus fazia? Ele caminhava o tempo todo, evangelizando, estando perto das pessoas. Então, é isso que a gente tem que fazer. Não é ficar só dentro da igreja. É sair. Tem que ser uma igreja em saída, que é muito importante. A igreja não pode se calar diante das injustiças. Pode passar. Apoio às iniciativas populares. Aqui a gente tem grandes iniciativas populares, que eu não sei da realidade de vocês, mas se vocês quiserem conhecer, nós temos uma experiência muito grande. Mutirões de construções e reformas, cooperativas habitacionais, ocupações organizadas e solidárias. A gente tem esse tipo de trabalho aqui, doação de materiais, mão de obra voluntária, parceria das associações. Quando o povo se une, a vida floresce, né? A gente tem, não sei se vocês já ouviram falar, um programa chamado Minha Casa, Minha Vida, Entidades. Muita gente nunca ouviu falar, mas é um programa do governo que as pessoas constroem as suas casas em mutirão com apoio do governo federal. E é um meio da gente divulgar isso, porque nós temos aqui a comunidade Shangri-La, que foi maravilhoso esse trabalho, porque todo mundo se uniu, recebeu material e construiu suas casas, estão lá, vivendo de forma saudável, digna. Por isso que eu digo, a gente precisa conhecer os nossos programas sociais, ligados ao direito à moradia. Pode passar. Então, se eu quer falar alguma coisa, Padre Luiz, eu estou falando direto, a gente combinou de falar o agir juntos. Pode seguir. Está fechado o seu microfone. Seu microfone fechado. Não posso continuar? Tá. Então, pode continuar. Tá bom. Educação para a cidadania. Conhecer os direitos, desenvolver consciência crítica, formar cristãos comprometidos com a cidade. Então, esses são os nossos
eu acho que muita gente nunca ouviu falar do Estatuto da Cidade, que é um estatuto que fala tudo sobre moradia, sobre educação, sobre saúde, que dirige a nossa vida, e da nossa família, e do nosso país. Então, é importantíssimo a gente conhecer a função social da propriedade, né? A moradia, ela tem que ter uma função social. Se tem um terreno, uma casa do próprio governo, do Estado, da União, sem utilização, ela precisa ser ocupada para dar a função social da propriedade. Formação em pastorais e grupos. Fé que forma cidadãos conscientes. Então, para você ter consciência de cidadão e requerer, você tem que conhecer os seus direitos. Então, o Estatuto da Cidade, né? A gente diz, por exemplo, de 10 em 10 anos, né? A gente faz o... Oh, meu Deus, me deu um branco agora. O censo. Tem o censo, que vai levantar todas as informações. E a gente precisa conhecer, ver aonde a gente vai poder atuar para ajudar, para mudar a nossa realidade. Pode passar. Atuar pela efetivação da função social da propriedade, notificando imóveis ociosos e demarcando zonas de especial interesse social. Garantir a moradia com boas condições de habitabilidade, acessibilidade e mobilidade urbana e próximas a serviços públicos, saúde, educação e saneamento. Fortalecer a campanha do despejo zero e exigir implementação de comissões de mediação de conflitos urbanos. A gente teve nessa campanha do despejo zero, que está sendo importantíssima em nosso país. Depois da pandemia, a gente teve muitos problemas de moradia. E essa campanha ajudou muito para que muitas famílias não fossem para as ruas. Então, conheçam, é só vocês entrarem no YouTube, na internet, e conhecer um pouquinho sobre essa campanha. A gente precisa estar juntos para lutar contra o direito à moradia. Pode passar. A gente tem aqui no âmbito municipal, né, a implementação da assistência técnica de habitação de interesse social. É uma lei muito importante, que as pessoas não conhecem. Ela foi criada aqui no Rio de Janeiro, em 2008, que é um meio de ajudar as pessoas que têm moradias precárias com um conjunto de arquitetos e urbanistas que ajudam essas pessoas na construção da sua casa, numa reforma, que não tem dinheiro para pagar um arquiteto, né? Essa lei ela está implementada junto com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo para ajudar as moradias dignas, né? Garantir a inclusão do direito à habitação em planos diretores e implementar mecanismos como a cota de solidariedade. Essa lei, eu acho que vocês já ouviram falar, né? A do padre Júlio Lancelotti, que proíbe arquitetura hostil. Não sei se vocês já ouviram falar. É a maldade que estão fazendo nas ruas, botando aqueles espetos e pedras para os moradores de rua não ficarem. Né? Isso é muito triste. Tá? É muito triste mesmo. Não sei se vocês ouviram falar, eu acho que foi em Florianópolis, foi proibido servir, dar quentinha para os moradores em situação de rua. Isso é desumano. Tirá-los da rua, deixá-los com fome... Não, para tirá-los da rua, deixando com fome, isso não é solução. Isso não é política pública
que um governo pode fazer. Isso foi feito lá no Sul. Proibir a dar alimento a quem tem fome. Fé que forma cidadãos conscientes. Ocupem os espaços. Isso aqui é a Câmara dos Vereadores. Ocupem esses espaços. Pode ir. Catequese e juventude. Eu acho que nós que somos evangelizadores, né, a gente precisa educar para transformar o amanhã. E esse tema de moradia, ele nunca é falado, principalmente dentro das igrejas. Ninguém fala da falta de moradia dentro das igrejas. Então, a gente tem que começar a sensibilizar nossas crianças, nossos jovens, construir uma nova mentalidade urbana. É muito importante isso, gente. Nossos catequistas. Quer falar alguma coisa, Padre Luiz? Eu considero que nós aprendemos e estamos nesse espaço sagrado e temos o hábito de dizer que temos que rezar de joelhos, mas eu também convido a todos a rezarem também em pé ou de pé, que é esse movimento de ir ao encontro do outro, e principalmente dos que mais necessitam. Então, a gente tem uma catequese ou uma pastoral muito para dentro da igreja e não para fora. Nós falamos logo no início, né, que temos que ser uma igreja petrina, se preocupar com aqueles que estão dentro, com a doutrina da igreja, com tudo, mas também se preocupar com aqueles que estão fora da igreja. E a gente tem que chegar, nós estamos tirando um pouco da gente esse espírito missionário da gente, esse espírito missionário. E educa também com atitudes, não só com palavras, né? Principalmente com atitudes. Pode passar para o seguinte. E essa situação aparece com muita clareza nas grandes cidades, né? As grandes cidades estão aí abarrotadas de pessoas no meio da rua, né? A rua não foi feita para morar, a rua sempre é uma passagem, né? A gente passa de um bairro para o outro através de uma via, através de uma estrada. E é necessário que construa mais casas de passagens, né? Pessoas que possam ter um abrigo provisório, centro de acolhida, pastoral da escuta e do cuidado com essas pessoas, né? Tem uma ex-moradora de situação de rua que ela confessou dos depoimentos dela que a única coisa que ela queria, quando se aproximava de alguém, todo mundo dizia, não tenho. Mas o que ela queria, e ela dizia assim, de coração, o que eu queria era um abraço, o que eu queria era um olhar, o que eu queria era um bom dia. Mas a gente cria tantos preconceitos, né, que acaba não fazendo nada, né? E, claro, que a caridade, doação de roupas, kit de higiene, mais o encaminhamento aos serviços públicos, né? A gente não tem um hábito, a gente acha que a igreja que vai poder resolver tudo. Acabou-se o tempo disso, né? Mas a gente tem que cobrar o dever do Estado, o compromisso do Estado. Então, quem não tem casa pode se encontrar nesse acolhimento, né? Então, um pouco que nós fizermos, dermos uma atenção, é positivo. Vamos passar para o outro. Estamos chegando ao final, né? E aí nós, nesse slide, a gente quer falar dessa espiritualidade, essa espiritualidade encarnada.
Olha no negrito ali, feito um quadro, né? O que é a oração? É orar mais ação. Pedir e agir. Energia e movimento. Atitude passiva. Desculpe. Atitude positiva sempre. Rezar com os pés no chão. Aquilo que eu acabei de dizer. Então, oração que gera compromisso, solidariedade como expressão da fé, Quaresma como um tempo de gestos concretos. Por isso a campanha da fraternidade na Quaresma, que é um tempo propício para nós praticarmos a penitência, a oração e a caridade. Então, como é importante, né? A vigílias e celebrações, testemunhos nas missas, gestos de solidariedade comunitário, procurar se envolver com grupos da caridade social, presença maior em entidades da sociedade. Olha aí o Evangelho do domingo, sal da terra e luz do mundo. Nós nascemos para dar tempero. Nós somos cristãos porque queremos temperar a humanidade, né? E não um destempero. Às vezes, a gente, quando criança, o pai e a mãe dizem: você está me dando desgosto. Nós, como cristãos, não podemos dar desgosto a Deus, mas sim gosto a Deus, fazendo a nossa parte, que nós falamos no início de tudo, né? Nós somos chamados, temos essa vocação humana. Eu perdi uma mãezinha há pouco tempo, com 97 anos, mas ela sempre vendo as notícias na televisão, as conversas dos filhos em torno dela, ela dizia-me assim: meus filhos, essa gente está ficando muito esquisita. As pessoas estão muito esquisitas. E isso não é bom, isso não é bom. Nós devemos ser a imagem e semelhança de Deus. E a moradia é sinal do reino. Onde há moradia digna, há vida. Onde há justiça, Deus habita. O agir revela a presença de Cristo. O reino de Deus começa onde a vida é cuidada. É o bom samaritano. É uma igreja samaritana que tantos precisamos. E terminamos, né, com esse envio, que recorda o belo texto lá do juízo final, lá em São Mateus, né? Tive fome, tive sede. Pode passar. E não tinha... passa o seguinte. É o envio da gente. Tive fome, tive sede, não tinha onde morar. Cristo nos chama a construir casas, cidades e fraternidade. Eu acho mais justo dispor, né? Frei, pode dar esses slides para todo mundo, tá bom? Nós fizemos para isso, para partilhar. Estamos à disposição. Muito obrigado, Padre Luiz, Eliane. Muito boa a partilha de vocês. Nós vamos abrir agora, então, para algumas pessoas que quiserem participar. Depois, aí vocês dois concluem. O nosso tempo já está bem adiantado, né? Então, nós não vamos ter condições de ouvir muitas pessoas. Vamos ouvir 5 pessoas, depois a gente retorna para vocês, né? Vamos ver quem quer falar. Aí levanta a mão. Jair, né? Pode falar, né? Sim, Jair. Boa noite mais uma vez a todas e todos. Parabéns, Eliane, parabéns, Padre Luiz, pelas belas exposições, né?
muito ricas e interessantes. No campo da igreja, né, a gente já via, né, lá nos tempos de Moisés, a fuga para o Egito buscando terra, né? A simbologia de tentar conquistar a terra deles. E assim foi, né, durante todo esse processo. O Papa Francisco, como você tinha mencionado também, né, criou os 3 T's exatamente para poder nos trazer essa reflexão e essa ação, né, para que no agir também lutemos em relação a isso. Em Belo Horizonte, a gente tem muitas experiências em relação à moradia. Eu participo de alguns movimentos aqui também, sou do movimento sindical também, né? E a gente participa sempre que pode desses movimentos, sabe? E é importante. Nós tivemos passamos aqui do Fórum Político Interreligioso, tivemos uma exposição semana passada sobre a campanha da fraternidade, e haviam 2 ex-moradores, né? Situação de rua, que fizeram essa exposição para a gente, de como que eles ingressaram na pastoral de rua e hoje como eles estão vivendo e atuando, inclusive, né, dentro da arquidiocese, como pessoas também replicadoras dessa importância, né, da pastoral de rua, que é acolher e também dar dignidade às pessoas. Uma das coisas faladas por eles e reiteradas é isso. A moradia é fundamental, né? Conforme a Eliane trouxe também, o próprio Padre Luiz trouxe. Sem moradia você não tem referência, não tem dignidade, não consegue nem conseguir um emprego, né? Então, assim, é fundamental e a gente precisa, quanto cidadãos e cristãos, estarmos atentos a isso. Agora, em relação ao agir, acho que nós temos que participar, né, das pastorais e estar fomentando políticas públicas, incentivando para que isso mude, né? Ano que vem é ano de eleições. A Eliane fez crítica, né, ao programa Minha Casa Minha Vida, que é incipiente de fato, né? Nós precisamos melhorar e ampliar as verbas para que isso seja, mas também envolver os municípios, né? Porque não adianta o governo federal mandar verbas, mas construir em locais de, como você mesmo citou, né, de alagamento ou de deslizamento de terreno. Então tem que ter política, ela é no campo municipal, estadual e federal para que aquela verba seja devidamente utilizada e seja construída de forma segura. Então acho que a gente vem ano de eleições, a gente tentar verificar quais projetos estão sendo defendidos para a gente poder defender moradia digna. No Congresso, ano passado, teve a questão da aprovação do orçamento, né? A verba para a educação e para a saúde foram cortadas em detrimento às chamadas emendas parlamentares, né? Tanta polêmica tem dado lá, inclusive com Flávio Dino, né, o nosso ministro, tentando impedir que irregularidades aconteçam. Um exemplo clássico em Belo Horizonte também em relação ao que a sociedade e a própria igreja também, tá? Nós vivemos momentos de tempos esquisitos, Padre Luiz, dentro da própria igreja, né? As pessoas estão contra diversas ações, né, e projetos sociais que vão a favor da sociedade, né? Hoje criamos essa versão, né, que isso também tem que ser muito trabalhado por nós, somente enquanto cristãos, para reverter essa situação. Nós tivemos aqui, ano 2023 e 2024, uma luta grande pela desapropriação do aeroporto Carlos Prates, que era uma área do governo federal, né? Conseguimos desativar o aeroporto, porque o aeroporto, eu moro aqui no bairro, que faz rota dos aviões, sabe? E os aviões já caíram uns 3, 4 aqui no bairro, né? Já teve acidentes sérios, inclusive, em relação a isso. Mas conseguimos desapropriar para poder... E qual que era o projeto? Construir lá 3.000 moradias. No entanto, até agora não conseguimos fazer. Já foi entregue para a prefeitura, o governo federal já aprovou a entrega, já está sob a legislação da prefeitura, só que até agora não saiu, porque o poder econômico está querendo que se construa lá torres de alto luxo e não moradias populares com escola, com postos de saúde, né? Então, assim, nesse campo do agir, nós temos que fazer esse enfrentamento. O padre aqui na nossa comunidade, tivemos lá na Semana Santa, inclusive, né? Fizemos uma procissão lá, foi no dia de Ramos, inclusive, para poder também fazer essa luta no campo da igreja, né? Então é importante a gente estar atento a essas questões, mas fazemos o contraponto também às diversas posturas políticas, né, que as pessoas estão tendo em relação a diversos programas. Então acho que é meu recado aí também, mais para reflexão. Eu agradeço a vocês. Um abraço, obrigado.
Obrigado aí. A Inês, a tia Inês. O microfone está fechado, Chinês. O microfone está fechado. Aí. Boa noite para todos. Ô, Eliane, você começou a falar uma coisa que é importantíssima, que as pessoas têm que ter um endereço, um documento, não é? Uma certidão de nascimento. Na pastoral dos nômades, que são os ciganos, o pessoal de circo e os parques, durante muitos anos lutamos para que eles fizessem os documentos deles. Então, eles não eram atendidos nos postos de saúde, agora são. Não tinham documentos porque os pais não têm o documento, como vai registrar o filho? E era tudo muito complicado. Então, foi difícil, mas agora eles estão se reunindo, juntando em grupos que lutam pelos direitos dos povos originários. Eles se colocam neste grupo aí, dos povos originários. Mas é tudo muito difícil. Mas é isto que é importante, a união. E também saber onde vai reclamar. Por exemplo, o posto de saúde não quer fazer o parto da cigana, né? Atender, indicar um hospital. Então, com quem vamos falar? Com o Ministério Público. Eles ligam direto para o Ministério Público e conseguem. Então, são coisas assim. O direito de ir à escola. Se o cigano tem o direito de ir à escola, o Estado tem o dever de manter aquela criança na escola. Então, o cigano que é nômade, ele vai ter onde colocar a tenda dele ali, onde ele encontrou a escola. Você concorda? Então, é isso aí. Nós, como pessoas, temos o dever de lutar pelo direito dos nossos irmãos, às vezes só indo com eles. Eu fui para testemunhar o nascimento de um ciganinho que nasceu na tenda. Então, como que ia registrar sem teste de pezinho? Entendeu? Então, são burocracias que a vida do pobre é muito difícil. E nós temos que orientá-los para se juntarem num grupo, com pessoas que estão a favor deles. E a Igreja Católica, graças a Deus, sempre esteve nestes quase 40 anos que eu compartilho vida com os ciganos, circos e parques. Agora, deixa eu te falar uma coisa para você me ajudar nos circos. O Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, ela tinha um espaço maravilhoso para si. E agora não tem mais. Tudo condomínio e tudo. Acontece o seguinte, o circo, se ele está, vamos supor, numa determinada rua, eu vou falar Avenida Copacabana, que é a que veio aqui na
na minha cabeça, mas eu não sei se tem circo. Praça da Bandeira. Copacabana. Então, se ele mudar para uma outra próxima, ele vai ter que pagar o IPTU, porque como nós pagamos essas taxas, eles têm essas taxas também. Vai ter que pagar IPTU, vai ter que pagar ao bombeiro, vai ter que para ligar a luz, vai ter que pagar a água, vai ter que pagar tudo de novo. Tudo de novo. E nem sempre eles têm uma renda para os compromissos. Então, olha aí para mim, Eliane, esses direitos dos pobres mesmo, todos os pobres. Pode deixar. Obrigado, Genésio. Vamos ouvir a Graça, aí depois nós voltamos para a Eliane e o Padre Luiz. Eliane e Padre Luiz, eu moro numa cidade de 3.000 habitantes, em Minas Gerais, próximo de Brumadinho, onde teve o rompimento da barragem. E eu sou de um grupo dos semeadores da Laudato Si. E, inclusive, agora, nos 7 anos do rompimento, a gente teve lá romaria e tudo. E a gente já, com essa consciência que vai cada vez de formação durante a vida da gente, que eu sempre busquei, a gente vai abrindo a cabeça de uma forma que a gente fica até radical com as coisas, às vezes. E o que acontece? Agora, a Arquidiocese tem os núcleos de acolhida de solidariedade para as pessoas pobres e em vulnerabilidade. E me colocaram para coordenar um núcleo aqui, que é o único da nossa região episcopal. E eu fico vendo como que a igreja, como o padre falou, as pessoas ficam muito na devoção. Vão para a igreja só para rezar terço, para ir à missa, mas ninguém se envolve, é impressionante. Mas eu falo que isso daí, eu vejo que é uma questão também de... A igreja, vou te falar, a igreja também falhou muito nisso aí. Ela fica muito omissa, às vezes, muito calada. Então, eu falo que hoje, graças a Deus, a gente está tendo, eu estou tendo apoio aqui do padre, do bispo nosso da região aqui, e da arquidiocese. Então, assim, a gente está devagar, porque não é de uma coisa, não é de uma hora para outra, porque as pessoas ainda não conseguiram ainda perceber que você não tem que condenar o outro, achar que ele é preguiçoso, que ele não trabalha porque ele é preguiçoso, porque ele já recebe Bolsa Família e não quer trabalhar. E aí, para você conseguir passando isso para as pessoas, é difícil, é muito difícil. Mas, igual eu falo com o padre falou aí, que eu tive um professor, que é o Frei Gilvander, que ele é da Pastoral da Terra, e ele falou uma coisa que eu nunca esqueci, que a gente só conhece a realidade com os olhos dos pés. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. É só indo e escutando, e estando ali no meio, que você consegue aquilo que a Eliane falou. Não tem outro jeito. E a gente precisa. Isso a gente precisa. Eu agora estou assim, com as pessoas que são voluntários, que estão me colaborando lá no núcleo, eu tenho falado muito com elas. Vocês têm que ter muito cuidado quando uma pessoa chega aqui. Não julgar essa pessoa. Você não conhece a realidade dela, a história dela, você não conhece nada. Então, isso é uma coisa que tem que ser trabalhada muito na igreja. A igreja tem que colocar a mão na massa, sabe? Nesse sentido aí, muito. Que a gente já viu que tem... mas ainda tem uma turminha ainda que ainda é muito fechada. É verdade. Sabe? Isso é triste demais. Eu falo assim, a gente não pode deixar, não pode existir. Né? Quando você falou de audiência pública, por exemplo, aqui eles queriam abrir uma mineração, aqui no meu município.
E aí nós reunimos a turma lá da comunidade rural e no dia que o pessoal da mineradora veio, nós fomos na audiência pública e falamos e acabou que a licença foi, eles indeferiram a licença. Pra você ver como que é importante a ação das pessoas, as pessoas se unirem. Enquanto não acontecer isso, as pessoas têm essa consciência que elas precisam de falar, de pôr, e de exigir o direito dela e o direito do outro que não tem voz e nem vez. Isso é Exatamente. importante demais. Mas eu falo que estou adorando o encontro hoje, mas a gente precisa de melhorar muito ainda. Tá certo. Viu? Ótimo. Ótimo, obrigado, Graça. Nada. Clécio? Paz e bem para todos. Paz e bem. É uma pergunta mais voltada, uma pergunta assim, uma inquietação que eu sempre tenho, né, mais voltada aí para os clérigos, Padre Luiz e Frei Gilberto, em relação às campanhas da fraternidade. Na apresentação aí do tema de hoje, sobre a campanha da fraternidade das moradias, então foi apresentado para a gente, Padre Luiz, algumas encíclicas dos papas Francisco e Leão. E são encíclicas extremamente sociais, né? E quando eu vejo isso, eu encaro da seguinte forma: o Papa escreveu a carta, ao mesmo tempo essa carta ela é traduzida em diversas línguas para o mundo inteiro para falar diretamente para todos, sejam eles clérigos, sejam eles fiéis. Então, assim, é uma voz aberta, uma linha aberta de diálogo que ele coloca, né? Mas eu vejo que é muito sobre recomendação. Eu acho que deveria ser sacudir principalmente os clérigos, porque vocês são formadores de opinião. Então, assim, por que eu estou falando tudo isso, contando toda essa história? Porque como que a gente vai lidar com essa situação que tem um clamor social enorme, ditado pelo Papa, mas a gente vê a falta de engajamento de, sim, inúmeras paróquias, inúmeros padres. Então, como é que, qual a sugestão que vocês têm, ou que é a realidade, o que esperar disso? De falar, Padre. Deixa eu Desafio, hein? deixa eu tentar ajudar. Eu queria dizer, eu já tive um cargo importante na hierarquia da igreja, né? Eu fui vigário episcopal durante 19 anos e 8 meses, numa área onde tinha 44 paróquias. E o vigário episcopal, ele tem o poder de bispo, mas não é bispo. Então, trabalhei muito com essa questão da formação do padre, pelo menos naquelas paróquias da minha área. Eu acho importante, em primeiro lugar, que essa vocação vem muitas vezes do berço. Eu sempre dou o exemplo do meu querido pai. Meu pai, quando recebeu meu convite de ordenação, ele dizia bem assim: meu filho, eu gostaria que você me prometesse. Que bom que você fez essas faculdades todas, estudou, mas eu sei que a igreja te ensinou, mas como pai, eu tenho a obrigação de te dizer, não esqueça da sua origem. E meu grande professor, Libânio, um jesuíta, dizia o seguinte: quando a gente muda o lugar social em que nós pisamos, nós mudamos a cabeça da gente. Todos os dias eu celebro dentro de uma favela nessa cidade do Rio de Janeiro. E celebro na igreja matriz da paróquia que eu estou. Isso significa que o fato de você estar todos os dias convivendo com os mais frágeis da sua comunidade, mas você vê essa
olha, enxerga com os pés, tá? Infelizmente, nós estamos num tempo muito difícil, principalmente esse tempo em que a igreja vale mais pelo show, pelo espetáculo, do que pelo sangue derramado. Então, isso tem acontecido muito em todas as dioceses, e nós temos andado um pouco aí o Brasil em todas as dioceses. Assim como acontece com os leigos, os padres também não estão sendo formados. Então, isso é um problema. Agora, eu quero dizer que vocês leigos, têm que dizer para os padres: tenha compaixão da gente, padre. Seja um bom samaritano, seja um bom pastor, porque senão o padre vai achar que o púlpito é o grande lugar da evangelização. Mas o grande lugar da evangelização é a nossa visita aos doentes, é ir lá, estar no meio. Eu vou na reunião de pais que tem nas escolas. Eu vou na reunião do conselho gestor do posto médico. Eu tenho plano de saúde. Quem me paga o plano de saúde são os meus paroquianos, porque todo padre aqui no Rio tem que ter plano de saúde. Mas eu vou também lá no posto médico tentar cobrar, porque os meus paroquianos frequentam o posto médico. E eu quero uma de saúde de qualidade. Agora, nós precisamos, é isso que nós estamos tendo dificuldade. Eu acho que lives como essa, louvo ao Frei Gilberto, que diz que está tendo toda semana uma formação como essa, formando e educando e agindo. Tá? Vamos sair daqui com a disposição de não desanimar, porque esta vocação de abraçar os mais pobres, os mais sofridos, é uma vocação. A gente vê isso em todas as áreas. Nós vemos isso na área médica, na área do magistério, na área do... Nós religiosos, sofremos os mesmos problemas que a sociedade está sofrendo. E quando a gente pensa que nós somos o espetáculo, nós somos o melhor do mundo para andar por aí dando show, a gente não quer holofotes, a gente quer... o padre, por sua própria função, já tem um público enorme, né, Frei? Todas as missas... E nós temos um público, nós temos os nossos seguidores também, mas de vez em quando nós temos que lembrar, e de vez em quando não, todos os dias tem nos altares de nossa igreja uma cruz no altar e outra cruz lá atrás. E eu sempre, quando celebro, digo assim: meu Deus, esse altar não é meu, é seu, meu Cristo Jesus, e que faz com que eu fale, anuncie a você e não a mim, né? Isso é viver a espiritualidade de Francisco de Assis, o menor de todos os pobres, né? O último de todos os servos, de João Batista. É necessário que eu diminua para que ele possa crescer. É lamentável. Agora quero te dizer, Léo José, continuamos rezando, continuamos trabalhando, reze por mim, reze por nós. Nós rezamos, estaremos. Que bom, meu amigo, não desanime, tá? A gente coloca aí à disposição, tem lá atrás, no último slide, tem lá nosso e-mail, nossos telefones, e estamos à disposição para ajudar, mesmo de longe. Estamos aqui, abraçamos vocês mesmo de longe. E estamos recebendo o abraço de vocês. Muito obrigado, Padre Luiz. Muito bom ouvi-lo, né? E eu queria partilhar também um pouco a minha experiência aqui na Diocese nossa, né? Nós iríamos fazer um encontro, né, Eliane? Em dezembro, aqui, presencial na Diocese. Nossa Diocese tem 64 paróquias.
Aí abrimos as inscrições para o encontro, né, sobre a formação para a campanha da fraternidade. Tivemos 23 inscrições, né? Então, de 64 paróquias, né? Então, depois aí nós avaliamos, não realizamos o encontro. E aí eu tive uma boa conversa com o bispo, e ele falava que a nossa diocese é uma diocese de muitos movimentos, de pouca pastoral. Aí eu questionei, por que a nossa diocese é de muito movimento e pouca pastoral? Porque quando tem um encontro do apostolado da oração, está cheio de seminaristas. Tem encontro terço dos homens, está cheio de seminaristas. Nunca vi seminarista em Romaria dos Trabalhadores Rurais, em formação da campanha da fraternidade. Então, nós estamos formando para os movimentos, não para as pastorais, né? Falei com ele. Então, nós temos que rever isso. E a minha surpresa foi hoje. Hoje tivemos reunião do clero, e aí, então, a reunião do clero começou, o primeiro tema hoje da reunião do clero foi campanha da fraternidade, né? Então, o bispo levou um padre para falar sobre a campanha da fraternidade, fez uma boa exposição, ganhamos até uma casinha de presente, todo mundo lá, né? Todos os padres, e foi um forte motivo para todo mundo trabalhar o tema da campanha da fraternidade nas paróquias. Vamos ver o efeito disso, se Deus quiser, mas eu acho que é isso. A gente não pode desanimar nunca. Eu acho que a gente tem que ter o profetismo, a coragem, né, de falar e com amor, né? Eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Eu acho que a gente não pode perder nunca a ternura, mas também não perder a firmeza, né? Então, acho que nesse sentido a gente tem que seguir como igreja acreditando que o evangelho ele acontece nas periferias. Por isso o Papa Francisco insistiu demais na igreja em saída. E a gente está com esse documento belíssimo do Papa Leão, né, de Lex T. Eu acho que a gente precisa ler, precisa estudar, né? Então que a gente nós estamos todos os dias nós temos um áudio diário, né, que a gente envia para as pessoas. Nós estamos estudando, refletindo exatamente essa encíclica, né, essa exortação apostólica, né? Nós estamos estudando dia a dia e de fato é o caminho da igreja esse, né? A gente sente não caminha em direção aos pobres, nós vamos nos afastando cada vez mais de Jesus, né? Então, acho que isso aí é muito sério. Então, nós temos que firmar o pé e ver que nós estamos no caminho certo, né? Eu quero dizer que o seminarista faltou essa aula onde essas aulas eles faltaram. Eu não faltei, não. Pois é. Esse é o problema. Tá certo. Então, eu vou me despedir, né, de vocês. Gostaria só de deixar, né, que falamos hoje de 3 eixos, gostaria que vocês guardassem no coração o iluminar, que é a evangelização e a fé, o ver é não fechar os olhos, e o agir é transformar a realidade com compromisso e esperança. E hoje, né, eu deixo uma pergunta para vocês. Qual é o nosso papel e o que podemos fazer perante tantas injustiças? Você pode ajudar, tenha certeza. Junte-se a nós a reivindicar políticas públicas e o direito à moradia. Boa noite a todos e obrigada por estarem aqui até agora ouvindo a gente. Obrigado, Eliane. É muito bom ouvi-los. E eu queria fazer o convite para quinta-feira que vem. Quinta-feira que vem nós vamos continuar refletindo sobre a campanha da fraternidade. Quem vai estar conosco na quinta-feira que vem é o Frei Marcelo, né? Então ele vai estar aqui conosco. Nós vamos refletir sobre a fraternidade e moradia. Vai e reconstrói a minha casa. Um olhar franciscano sobre o tema da campanha da fraternidade, né? Então, isso que nós vamos estar refletindo na próxima quinta-feira. Se vocês são nossos convidados, o link é o mesmo. A gente permanece com ótimo. Tá ótimo. Todos estão convidados a estar conosco na próxima quinta-feira, junto com o Frei Marcelo. Tá bom? Tá ótimo. E agradeço a todos que têm participado conosco e que a gente possa seguir cada vez mais firmes no caminho de Jesus, né? Que Francisco, nesse ano jubilar franciscano, a gente possa sempre buscar isso, nos aproximar de Jesus. É isso que Francisco aponta para a gente, né? Então, que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigada. Muito obrigado. Tchau. Com Deus.
Obrigada. Abraço. Obrigada, paz e bem. Obrigada, Padre Luiz. Boa noite.